Nós, com este painel, procuramos debater o atual momento da crise ecológica e social, partindo da ciência climática, mas também das grandes mudanças políticas em curso. E para isso temos connosco Luís Fazendeiro, físico, especialista em ciência climática e autor do livro sobre a mudança, justiça climática e transição ecológica no século XXI, e também a Catarina Martins, atriz, coordenadora do Bloco de Esquerda entre 2012 e 2023 e atualmente eurodeputada. Passaria então a palavra ao Luís. Ok, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje de manhã e sobretudo também partilhar o palco com a Catarina e com a moderação da Rita. Eu tinha aqui algumas notas assim, mais ou menos 15 minutos, acho que não deverá passar muito, mas pronto, só para dar um bocadinho, para lançar a discussão e depois espero que também possamos debater e falar bastante. A primeira coisa o primeiro ponto que eu trazia, que gostava de falar, é que a ecologia deixou de estar na moda. Pronto, e nós estamos a ver isso quase diariamente com anúncios. Esta semana, por exemplo, tivemos um anúncio da líder do partido Tory no Reino Unido, em que basicamente a Kemi Badenoch, em que ela anunciou que na opinião dela, né, e dos seus consultores, que o objetivo de neutralidade carbónica em 2050 para o Reino Unido já era impossível. Portanto, eles estão-se, no fundo, a descartar um bocadinho dessa responsabilidade que tinham assumido alguns anos atrás. Sabemos que o Reino Unido é um dos maiores poluidores a nível histórico, não é? Onde a Revolução Industrial realmente arrancou, e, portanto, tem uma responsabilidade extra em descarbonizar muito mais rapidamente do que outras nações, sobretudo as menos desenvolvidas. Depois vemos também regularmente, isto tem sido uma coisa quase diária, semanal, companhias como a ABP, como a Shell, que basicamente têm estado a abandonar os seus objetivos de redução de emissões também. Portanto, objetivos esses que já eram extremamente modestos, mas mesmo assim, portanto, temos visto um descartar completo dessa agência. Dessa agenda, desculpem. Nos Estados Unidos, pronto, vemos a nova administração que tomou poder agora em janeiro, e uma das primeiras coisas que foram abandonadas foi a questão da monitorização de fugas de gás metano, portanto, nas explorações de gás e petróleo. Sabemos que os Estados Unidos é o maior produtor mundial de gás e de petróleo, e esta monitorização já era feita numa base voluntária, ou seja, as empresas comunicavam aquilo que eles achavam que eram as fugas que tinham, sem haver praticamente qualquer fiscalização. Agora, até essa pretensão, não é? E até esse pano é rasgado, não é? E não há qualquer tipo de responsabilidade. E depois, finalmente, e se calhar a Catarina vai falar um pouco mais sobre isso também, na União Europeia estamos a ver também um desprioritizar das metas de descarbonização. Elas não foram necessariamente abandonadas, mas são cada vez relegadas para um plano secundário, e depois vemos algumas medidas também a recuar. Não é? À medida que, por exemplo, acordos como o Mercosul avançam a todo o vapor, não é? E tudo indica que vão ser ratificados. No meio de toda esta situação, pronto, como acho que todos aqui estamos cientes, a crise climática não dá quaisquer sinais de abrandar, não é? E pelo contrário estamos a assistir a um acelerar muito preocupante. Eu não vou estar aqui a amassar-vos com estatísticas e números e percentagens, pronto, só 2 ou 3 coisas muito rápidas. 2024 voltou a bater todos os recordes de temperatura, portanto é oficialmente o ano mais quente alguma vez registado, ultrapassou o recorde do ano anterior, 2023. Os 10 anos mais quentes aconteceram todos, creio que nos últimos 10 anos, portanto, e estamos a ver realmente um acelerar muito agravante. Eu posso dizer em géneros de parênteses que as pessoas que estudam realmente o clima e ciência climática começam a ficar bastante desesperadas, pronto, e sei saber como falar no assunto, mas isso é uma à parte. O ano passado foi também, creio que a primeira vez em que a temperatura média anual, ou seja, ao longo de todo o ano do planeta, ultrapassou o valor de 1,5 graus, portanto, em relação à média pré-industrial. Isto não quer dizer que o limite já tenha sido oficialmente abandonado, porque é preciso, isto acontecer alguns anos seguidos, mas pronto, esta história de 1,5 graus está oficialmente morta, e a janela para não ultrapassar os 2 graus está a fechar muito rapidamente também, e se quiserem depois podemos falar nisso na discussão também. Outros números também que ajudam a dar a dimensão do problema. Atualmente,
a nível mundial, queimam-se mais combustíveis fósseis num ano apenas do que se queimou ao longo de toda a totalidade do século XIX. Não é? Portanto, o século XIX foi quando a Revolução Industrial arrancou e se queimou bastante carvão e começou a produção de aço em massa, etc. E, no entanto, atualmente num ano, portanto, nós emitimos mais emissões a nível global do que todo esse século. Mas, por outro lado, também, mais de metade de todas estas emissões de gases com efeito de estufa, que são os responsáveis diretos pela crise climática, ocorreram apenas nos últimos 30 anos. Portanto, isto é um sinal claro também da aceleração do problema. Entra aqui também numa janela de neoliberalismo absolutamente descontrolado, não é? O fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética, e se calhar são coisas que poderemos também debater mais à frente. As alterações climáticas são apenas um dos aspectos de uma enorme crise ambiental e ecológica que nós estamos a viver. Portanto, isto inclui a perda de biodiversidade. Portanto, estamos com níveis de extinção de espécies que são pelo menos 100 a 1000 vezes superiores ao que seria uma espécie de um background. Portanto, há sempre alguma extinção de espécies ao longo da história da Terra. Algumas desaparecem, outras vão surgindo. Mas o que está a acontecer agora é um evento de extinção massiva e com causas, portanto, antropogénicas, portanto, a um ritmo muito superior. Temos a acidificação dos oceanos, a destruição continuada das florestas tropicais, portanto, toda uma série de problemas. E, no entanto, a crise climática é algo que é estrutural e que tem impactos em todos estes outros aspectos da crise. Portanto, tem um impacto direto na perda de biodiversidade, na acidificação e reforça todos estes efeitos. E depois, finalmente, os impactos vão ser, sobretudo, sentidos pelas populações mais pobres do sul global. Portanto, por muito que nós aqui possamos ter alguns tufões e alguma chuva, alguns eventos de precipitação maior, portanto, não há qualquer tipo de comparação com o que acontece, por exemplo, num país como Moçambique, em que temos um tufão e temos milhares de vítimas, não é? E centenas de milhares de pessoas desalojadas. A solução para esta crise planetária, e isso acho que é algo que vamos debater também ao longo do dia, não é? E provavelmente todos estaremos mais ou menos de acordo, dentro de certos parâmetros, tem que ser uma solução de larga escala e vai exigir uma planificação ecológica. Portanto, isto é quase uma espécie de um tabu do neoliberalismo em que não se pode falar em planificação e em que o Estado deve-se afastar desse tipo de linguagem. Já agora, pronto, tivemos aqui um exemplo muito recente, acho que foi esta semana, em que o nosso primeiro-ministro demissionário veio anunciar explicitamente que, na opinião dele, e nós sabemos que é a sua ideologia, o Estado não deve decidir quais é que são os setores da economia que importa incentivar. Portanto, segundo ele, o mercado é que decide, é soberano, e o mercado, o que quer que isso seja, tem as melhores condições para decidir quais são os setores da economia que vão ou não prosperar. Portanto, nós achamos que essa visão, enfim, está completamente errada e com este tipo de abordagem não é possível resolver as crises que nós enfrentamos. Agora, o que acontece também e temos visto isto nos últimos 15 anos ou 17, é que sempre temos realmente uma crise de grande dimensão, automaticamente estes tabus são rasgados, não é? E vemos a intervenção do Estado em grande massa. Portanto, isto aconteceu com o resgate dos bancos, portanto, na consequência da crise financeira, 2007-2008. Aconteceu em 2020-21 e ainda bem, não é? Com a crise sanitária do Covid, em que os governos disseram não há limites e vamos fazer o que for preciso para resolver este problema. E estamos agora a ver uma nova iteração disto, não é? Em consequência da invasão russa da Ucrânia. Portanto, em que a União Europeia basicamente está a dizer o que quer que for preciso e vamos resolver esta crise e vamos aumentar os orçamentos para o armamento. Agora, aquilo que eu defenderia realmente, né, e já andamos a falar nisto há muitos anos, é que a crise climática deveria ser tratada como uma crise existencial, que põe em causa, em grande parte, a civilização como nós a conhecemos, e que, sendo isso o caso, então devíamos fazer tudo o necessário para a mitigar e para tentar reduzir ao máximo as suas consequências. A boa notícia também desta abordagem é que, tomando esta atitude, nós poderíamos também resolver várias outras crises em simultâneo. Portanto, e podíamos reduzir drasticamente as desigualdades económicas, podíamos e devemos combater a concentração de poder e de riqueza que está em grande parte a impedir-nos de resolver estes problemas.
nós vemos constantemente que meia dúzia de homens, e são praticamente sempre homens, acho que nunca há nenhuma mulher no top 10 dos mais ricos, ou é muito raro, detêm mais riqueza do que os 50% mais pobres da humanidade. Provavelmente em breve vamos ouvir que uma só pessoa tem mais riqueza do que 50% do mundo, enfim. Mas além da questão da riqueza, também sabemos que os mais ricos têm um impacto ambiental e mesmo climático desproporcional. E outra estatística que é usada com frequência neste contexto é que o 1% mais rico do planeta é responsável pelo mais do dobro de todas as emissões dos 50% mais pobres. Portanto, são desigualdades realmente monstruosas e que estão a agravar-se neste preciso momento. Em relação a Portugal, pronto, e acho que queríamos falar também um bocadinho de Portugal, nós temos objetivos de descarbonização para 2030 e aquilo que eu queria também chamar a atenção é que neste momento estamos no caminho de não conseguir cumprir esses objetivos. Isto coloca-nos também aqui numa situação um bocadinho delicada, porque ainda há meia dúzia de anos atrás, ou há poucos anos, nós reclamávamos que estas metas eram um pouco ambiciosas e continuam a sê-lo, e no entanto nem estas metas insuficientes estão a ser cumpridas, pronto, e estamos realmente no caminho para falhar. Sem entrar em muitos detalhes, nós temos tido um aumento muito grande na produção de eletricidade renovável, o que é positivo em parte, mas depois temos outros, e isso vai no sentido da descarbonização, mas depois temos outros setores que estão na trajetória inversa, nomeadamente, por exemplo, o caso dos resíduos e, mais importante ainda, o caso dos transportes. Portanto, as emissões do setor dos transportes até têm aumentado nos últimos anos, a seguir à crise de Covid. E, atualmente, isso representa cerca de 1/3 de todas as emissões nacionais. Portanto, o setor dos transportes vai ser absolutamente crucial. E depois também, para esclarecer um bocadinho, pronto, para dar um pouco mais de contexto, a eletricidade é apenas uma parte de toda a energia que nós consumimos, ou seja, é 25, 30% de toda a energia. Outra grande fatia da energia consumida em Portugal vem do gás, portanto do gás fóssil. Esse gás chega quase exclusivamente via barco ao terminal de Sines, portanto em forma líquida, o gás natural liquefeito, e é maioritariamente consumido na indústria, ou seja, portanto, é o gás que está a alimentar a grande produção industrial. E depois temos ainda outra fatia muito grande, que é a importação de petróleo, e para a refinação de gasolina, de gasóleo, e esse é quase na maioria, na totalidade, consumido no setor dos transportes. Outra coisa também que nem sempre é suficientemente realçada, pelo menos no meu entender, é que Portugal tem uma dependência energética muito grande. Portanto, apesar de toda esta vaga de energias renováveis, etc., devido àquilo precisamente que eu disse atrás, portanto, da dependência do petróleo e do gás, nós continuamos a importar à volta de 70% de toda a energia que é consumida em Portugal. E isto é uma dependência que é superior à média da União Europeia. Ou seja, há muitos países da Europa que têm menor dependência energética do que Portugal. Ora bem, isto para as petrolíferas não é um problema de todo, porque o negócio deles, no fundo, é comprar combustíveis fósseis a um preço relativamente barato e vendê-los a seguir com lucro. Portanto, isto é um dos modelos de negócio mais bem-sucedidos, eu diria que da história da economia, portanto, que produz lucros absolutamente astronómicos e que eles vão fazer absolutamente tudo para defender e para prolongar. E, finalmente, pronto, só para perceber também a dimensão da eletricidade renovável, se nós tivéssemos já neste momento 100% de eletricidade renovável, ou até 2030, e era importante que conseguíssemos isso, mas isto seria apenas metade do esforço que é preciso fazer para alcançar as tais metas para 2030 de descarbonização, que nós sabemos que deviam ser ainda mais ambiciosas. O que isto implica a partir de agora é que vamos ter que ter reduções anuais de cerca de 5% ao ano todos os anos, portanto, durante os próximos 5 anos. E muito sinceramente não estamos a ver vontade política de caminhar nesse sentido. Em termos de políticas mais concretas, pronto, eu já mencionei o setor dos transportes, eu diria que vai ser que é um dos mais importantes e mesmo agora estando também numa fase já quase de campanha eleitoral, não é? Acho que é algo que tem que ser debatido com bastante pormenor. Portanto, não só fortalecer os transportes públicos, não é? Portanto, fortalecer a oferta, fortalecer a articulação entre eles, portanto, toda uma série de medidas que têm que ser feitas. Mas eu diria também que, pronto, isto se calhar é um tópico para a discussão,
não podemos diabolizar completamente a mobilidade elétrica individual. Portanto, isso é algo que vai ser falado à tarde. Isto não é a bala de prata que a indústria automóvel apregou, obviamente. Portanto, o plano da indústria automóvel seria substituir todos os automóveis que existem por elétricos. E em Portugal isto seria mais de 5 milhões de veículos. Nós sabemos que isto não faz sentido e que não é uma transição ecológica. Agora, o que não podemos dizer também é que é diabolizar o carro elétrico, dizer isso nem pensar e simplesmente eternizar esta dependência do petróleo, portanto, no setor dos transportes. Portanto, estas emissões é já mais de 1/3, portanto, como eu disse atrás, e isto também, pronto, um fator que acho que também temos que discutir é que temos realmente aqui um peso cultural muito grande do automóvel, uma ligação quase afetiva, não é? Que foi sendo criada ao longo de várias gerações, pronto, e que, no meu entender, vai ser um bocadinho difícil de combater. E há alguns trabalhos mesmo em termos de sociologia que olham para essa questão também. Isto, obviamente, pronto, só para fechar este tema, nada disto implica que sejamos a favor ou que pudéssemos alguma vez ser a favor da mineração de lítio a céu aberto em Portugal, não é? Muito menos em regiões como a Covas do Barroso, que têm características absolutamente únicas, quer a níveis sociais, cultural, ecológico, e que vai ser um bocadinho mais debatido em mais detalhe à tarde. Mas, portanto, só para fechar mesmo o tópico, acho que devemos ser contra esta mineração de lítio a céu aberto, mas isso não quer dizer que temos que diabolizar necessariamente o carro elétrico, mas pronto, fica o tema aberto para debate. Só para finalizar, pronto, algumas boas notícias ou tendências que eu acho que podem ter uma leitura ligeiramente mais positiva e, pronto, nomeadamente em termos da situação internacional que nós estamos a observar. Esta nova agressividade da administração norte-americana, portanto, a trazer de novo à superfície até ambições de expansão territorial, como é o caso do Canadá, da Groenlândia, do canal do Panamá. Eu penso que isto acaba por ter também alguns aspectos positivos, pronto, porque pelo menos vem trazer à luz aberta e vem trazer ao mainstream este mito de uma certa superioridade moral norte-americana, portanto, em que os Estados Unidos supostamente apenas defendiam a democracia, os direitos humanos e todas as suas decisões eram nesse sentido. Eu estou a tentar não mencionar o nome do presidente, mas pronto, vou só dizer a administração norte-americana, mas portanto, no fundo o que eles vêm trazer, ou vêm explodir, não é esta ilusão de que estão a fazer as coisas por questões de propagar a democracia, etc. Esta ameaça da força, que agora começa a ser cada vez mais explícita, no fundo esteve sempre implícita na fundação das relações internacionais. Portanto, mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, nós vemos que as 5 potências que têm um assento permanente no Conselho das Nações Unidas, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto, basicamente Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, são precisamente os países que foram de alguma forma vencedores da Segunda Guerra Mundial. E são as 5 maiores potências nucleares, ou seja, são aquelas que primeiro adquiriram a bomba nuclear e que a seguir disseram aos outros países que eles não o poderiam ter. Não é? Em segundo, tem delineado, não é, todo o panorama geopolítico nos últimos 80 anos com base nessa coação nuclear. Em segundo lugar, pronto, outro ponto que acho que também vale a pena refletir. Estas guerras comerciais que nós estamos a assistir também entre os Estados Unidos, Europa, Canadá, etc., né? A questão das tarifas, ainda que isto vá ter muito provavelmente consequências negativas a curto prazo, nomeadamente aumentos de preço, etc., acho que mais uma vez também vem desfazer outra ilusão, não é? Em que, portanto, se nós queremos realmente uma transição ecológica e se queremos lutar contra as consequências da crise climática, nós vamos ter que ter muito menos comércio internacional, nós vamos ter que voltar a pensar na questão dos países serem mais resilientes, não é? Mais independentes de redes de comércio. Vamos precisar de uma relocalização da produção. Portanto, obviamente que não era desta forma que devia estar a acontecer, mas apesar de tudo acho que também há aqui uma direção positiva e isto está-se a ver a nível da Europa, no sentido que não podemos estar tão dependentes do comércio e das cadeias de comércio internacional. Pronto, finalmente, o último ponto que acho que também vale a pena realçar, esta invasão da Ucrânia, não é? Parece ter vindo finalmente acordar também os líderes europeus, portanto,
para a realidade de que não podiam continuar a basear o seu modelo de desenvolvimento económico nos combustíveis fósseis baratos russos. E, por exemplo, nomeadamente no caso da Alemanha, foi isso que foi feito durante várias décadas, ou seja, era comprar gás e petróleo barato à Rússia para alimentar a indústria alemã, né, seja do automóvel, seja da petroquímica, do aço, do cimento, e era esse basicamente o paradigma económico entre os partidos do centro, fosse centro-direita ou centro-esquerda. E, portanto, isso também veio agora a ser explodido. Obviamente nós sabemos que a solução não pode ser importar mais combustíveis fósseis ou dos Estados Unidos ou de outros países, mas pronto, há aqui alguma esperança que realmente que isto possa contribuir para pelo menos mostrar a necessidade da descarbonização, até em termos muito pragmáticos e económicos. E já agora importa realçar que mesmo em maio do ano passado, Portugal recebeu um carregamento de gás russo no terminal de Sines, não é? Apesar de toda a retórica de conflito e de disputa geopolítica, portanto, continuamos a consumir algum gás russo, seja de forma direta ou indireta. Pronto, para concluir só esta intervenção inicial, pronto, eu estive a ler algumas notas também dos encontros internacionais ecossocialistas que aconteceram aqui há 3 anos, em Lisboa, os quintos, e deparei com uma citação de um ativista inglês, que é o Jonathan Neal, que foi um dos fundadores da campanha de empregos para o clima no Reino Unido, e uma das coisas que ele disse na altura, pronto, que acho que vale a pena também repetir aqui, é que, segundo ele, e ele tem escrito sobre isso, nós não devemos começar por um princípio ou por um framework de dizer que é preciso mudar tudo, temos que mudar todo o sistema e que enquanto isso não acontecer, nada de importante vai mudar. Portanto, nós, enquanto partido político de esquerda e ecossocialista, acho que temos de tentar fazer tudo o possível para melhorar as condições de vida da maioria da população e, ao mesmo tempo, lutar por medidas não só de conservação ambiental e ecológica, mas acelerar a transição climática. E estas duas coisas são compatíveis e temos que demonstrar como fazer isso também. E, finalmente, o último ponto, pronto, mesmo para terminar, é que, pessoalmente, pronto, isto é a minha opinião, eu acho que uma agenda ecossocialista seria uma agenda intrinsecamente popular, ou seja, e que se nós conseguimos explicar realmente o que é que queremos dizer com isto e fazer passar a nossa mensagem, penso que isto teria o apoio da esmagadora maioria da população. Agora, aqui o grande desafio realmente é não só vencer o bloqueio da comunicação social, mas também tentar perceber realmente como é que comunicamos esta mensagem e como é que conseguimos comunicar com o público mais alargado. E fico por aqui para já. Obrigado. Muito bom dia a todas as pessoas, obrigada por estarem aqui. Eu estou no papel de quem está sobretudo a aprender. Eu tenho neste momento novas responsabilidades na política da área climática. Ainda bem que está a Rita Calvário e Luís Fazendeiro aqui comigo, são seguramente pessoas que sabem muito mais do que eu e a quem eu vou recorrendo e com quem tenho aprendido bastante e que vou continuar a recorrer e a pedir ajuda. Portanto, a minha intervenção hoje aqui tem a ver com 2 razões, sobretudo. A primeira é porque a forma como nós lançamos politicamente este debate interessa muito à esquerda. E, portanto, conversarmos entre nós e haver intervenções desse lado é a forma de nós pensarmos como é que vamos relançar este debate, em que termos, em que moldes, como é que nós construímos maiorias sociais para uma questão de uma transição justa. Isto é muito importante. A segunda é, modestamente, contribuir para que pensemos o que é hoje a relação de forças políticas e o que é que está a acontecer. Porque acho que há muitos debates a acontecer neste momento, estão muitas decisões a serem tomadas ou prestes a serem tomadas, que acho que não têm sido debatidas como deviam ser debatidas. Acho que há muitos equívocos sobre a posição das várias forças políticas e nós precisamos também de ir descascando estes equívocos para conseguirmos construir um discurso que tenha sentido, que seja mobilizador e que possa permitir essas maiorias sociais. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso compreender claramente e sem nenhum prurido o seguinte: este século, estes 25 anos de século, têm sido para a generalidade da população um tempo de enorme inovação tecnológica, tudo mudou, com regressão social. E isso é novo e isso muda o panorama político. Ou seja, há muita inovação social, mas nem por isso as pessoas vivem melhor. As pessoas sentem que a inovação que existiu e a inovação tecnológica
significa horários de trabalho e ritmos de trabalho muito mais intensos, significa muito mais exploração, não tem significado mais qualidade de vida. E as pessoas sentem isso. E, portanto, é natural, e temos que saber compreender isto, que quando a generalidade da população ouve falar de transição climática, não houve empregos para o clima, houve impostos verdes. Houve retirar mais rendimento à classe trabalhadora para o concentrar mais. Quando ouvem falar em produção sustentável, não ouvem falar de melhor emprego, por exemplo, na agricultura de proximidade ou uma redistribuição mais justa da riqueza nessa cadeia. Aquilo que ouvem é produtos muito caros que só os ricos é que podem comprar para fazer de conta que são muito ambientalmente responsáveis e eu que ganho pouco é que sou uma besta. É este o nível do debate em que nós temos. E é bom termos essa consciência, porque nós precisamos de falar com toda a gente e não acharmos que as pessoas têm uma má vontade para com algo que é uma urgência. Porque eu tenho a certeza que a generalidade das pessoas que aqui há 2 dias passou a noite com o temporal horrível e teve árvores a cair em cima dos carros ou a fechar escolas e sentiu medo, percebe que os fenómenos climatéricos extremos estão mais frequentes e mais violentos. O problema é que quando ouvem a resposta política, não ouvem nada que as possa proteger disso. E o que ouvem é: a minha vida ainda vai ficar mais difícil, porque eu agora vou ter que pagar uma coisa que eu nem sequer percebo, mas vou continuar a apanhar com a árvore em cima do carro e depois no dia seguinte não consigo ir trabalhar. Isto é o que as pessoas estão a ouvir. Eu não acho que a generalidade da população não compreenda a dificuldade que se vive. Nós tivemos cheias na Europa onde morreu gente. Já não é lá longe, é aqui ao lado. As pessoas morrem com cheias. Como em Portugal morrem com incêndios, como nunca ninguém tinha visto. As pessoas sabem que é perigoso. Aquilo em que não acreditam é nas soluções que lhes são vendidas e têm boas razões para não acreditar. Têm boas razões para não acreditar que se eu pagar mais pelo combustível da Galp, que é muito sensato, vou ficar melhor, porque não ficam. Isso é absolutamente verdade. Portanto, é preciso ir descascando isto para conseguirmos em conjunto, tomara eu ter a solução, mas em conjunto, termos uma outra forma de abordar a questão e uma forma diferente de fazer proposta política. O que é que se está a passar neste momento na União Europeia sobre estas propostas? Em primeiro lugar, do ponto de vista das grandes leis que iam mudar, por exemplo, a lei do restauro da natureza é muito importante, neste momento está nas mãos dos governos nacionais. Tudo depende do que os governos nacionais vão fazer com a lei. No que diz respeito, por exemplo, a travar a deflorestação, que era uma lei importante, uma diretiva importante, o que o Parlamento Europeu fez foi dizer que se adiava-se entrar em vigor. Felizmente, o Conselho Europeu, que tem primeiros-ministros que têm de responder diretamente às populações e às empresas, decidiu que não se adiava assim tanto como isso e só adiou 1 ano. Não estou a dizer que é bom, mas para que percebam que a relação de forças é de tal forma irresponsável que nós, neste momento, temos grandes empresas, imaginem a Galp, a ir ao Parlamento Europeu dizer assim: é bom que não mudam as metas todas, porque nós investimos muito dinheiro para cumprir estas metas. As empresas europeias todas, que são extrativistas, que são poluidoras, estão a ir ao Parlamento Europeu, reunir connosco e dizer coisas do género: não alterem as metas tão depressa, porque nós na Europa investimos dinheiro para cumprir as metas, e se as metas deixam de existir, as empresas europeias vão deixar de estar em condições de serem elas as fornecedoras do serviço, do bem, do que for, e vão ser as empresas dos outros sítios do mundo onde não houve nunca nenhuma regra e que não tiveram que se adaptar, que vão vender mais barato e que vão estar na Europa e nós não temos futuro nenhum. Está neste nível a irresponsabilidade. Há depois, no Conselho Europeu, primeiros-ministros e ministros presentes, que eu acho que, muito sinceramente, não estão a responder a uma vontade popular de transição climática, mas compreendendo o que as empresas dizem, sempre vão minorando que as metas desapareçam todas do dia para a noite. E, portanto, quando nós, nas outras áreas da política, vemos a urgência da esquerda se unir, da esquerda ser forte, de ter novas formas de fazer luta, porque vemos os fascismos a crescer, eu vos digo que na área climática é também disso que se fala. É também disso que se fala. Nós temos uma extrema-direita com força como nunca teve a nível global e a nível europeu, que é negacionista.
e que tem hoje um novo tipo de negacionismo mais civilizado, que é porque já tem o dinheiro e o poder para encomendar estudos pseudocientíficos que neguem as evidências. E hoje já há debates em que se diz, há estudos para isso, mas há outros estudos que dizem outras coisas. Isto está a acontecer. O crescimento da extrema-direita negacionista é também isto. Temos depois, como sabem, uma direita tradicional e uma direita liberal que tem hoje um remédio para aquilo a que chama a falta de competitividade da União Europeia. Vem um relatório Draghi a dizer os Estados Unidos e a China crescem tanto, inovam tanto e nós não somos capazes. E então qual é a solução? Desregular. Nunca usam a palavra desregular, claro. Dizem sempre simplificar. Dizem sempre que a burocracia é um problema. Mas depois, quando vamos ver qual é a burocracia que é um problema, o que vemos é que querem desregular. Querem retirar em todas as leis critérios que têm a ver com metas climáticas, critérios que têm a ver com direitos do trabalho, com direitos humanos. É tudo a mesma coisa. Ou seja, é desregular para haver uma enorme concentração de riqueza. Este é o tempo dos oligarcas. E o tempo dos oligarcas pode ter uma face mais obscena, mais explícita, quando vemos a administração Trump-Musk, mas o tempo dos oligarcas existe aqui. E existe na União Europeia, quando vemos a aliança crescente entre a extrema-direita negacionista e a direita tradicional e liberal, que diz que desregular é a solução para a competitividade. E isto está a acontecer, e está a acontecer em todas as áreas. Vou dar-vos exemplos que não têm nada a ver com o clima e depois vai tudo parar ao clima também. A transição digital, que é considerada a maior aposta da União Europeia, não está a ser feita por um investimento em inovação ou tecnologia de controlo público ou com estratégia pública que permitisse à União Europeia não estar sempre a debater se a interferência norte-americana, russa e chinesa estão ou não a decretar as nossas eleições nacionais. Ou estão ou não a dizer como é que nós comunicamos com satélites, até no armamento que compramos. Mas essa parte nunca é abordada. O que é abordado na revolução digital é sempre tornar o nosso cotidiano mais dependente de inteligência artificial, de algoritmos e de digital que consome uma batelada de energia para coisas de que não precisamos. E estamos neste momento a dizer que a Europa há de funcionar numa qualquer revolução digital, que não só exclui boa parte das pessoas que por falta de literacia, pela sua geração ou pela falta de recursos económicos não têm acesso aos smartphones e às ligações 5G que essa revolução digital pressupõe que todos os cidadãos europeus têm, como também está a aumentar de forma absurda o consumo de energia na União Europeia. Uma pesquisa no Google é uma chaleira a aquecer água. Agora imaginem o recurso à inteligência artificial. O que não está a fazer à nossa energia, à nossa água, o acréscimo absurdo para fins inúteis, fúteis, não pensados, não eficazes, ao digital, com os servidores que têm de ser instalados. A quantidade de energia, solo e água que estamos pura e simplesmente a desperdiçar é avassaladora. Nunca nada disto entra sequer no debate europeu. Dou-vos um outro exemplo. Há na Europa uma escassez de medicamentos. Ciclicamente, e em Portugal sabe-se, há um medicamento que toda a gente precisa, vai à farmácia e não está lá. Chegámos à conclusão, que é verdade, que a generalidade dos medicamentos genéricos que a Europa usa, por exemplo, dependem de substâncias ativas produzidas na China e na Índia. É verdade também que isto torna a Europa muito vulnerável. Muito vulnerável não só por questões de guerras comerciais e guerras convencionais, mas também, por exemplo, quando há uma pandemia e há quebras de cadeias de abastecimento. Se nós não produzimos as substâncias ativas de que precisamos todos os dias para os medicamentos mais básicos da nossa vida, somos muito vulneráveis. Está a União Europeia a discutir uma estratégia pública de produção das substâncias ativas? Está a União Europeia a discutir novas regras das patentes das farmacêuticas? Para que possamos ter mais autonomia e não ficarmos na mão do que é o lucro da Big Pharma a cada momento? Não está. Mas está a ouvir a indústria farmacêutica, que vai dizer à Comissão de Saúde, por exemplo, que é preciso
acabar com exigências ambientais extremas que tornam muito mais difícil a produção de medicamentos. Eu já estive numa reunião a ouvir um senhor das farmacêuticas explicar, por exemplo, como no país dele, no sítio onde eles produzem uma determinada substância, é uma chatice que as regras sobre a segurança da água tornam muito mais cara a produção da substância do que produzi-la mais longe. Querem, portanto, convencer-nos que se nós poluirmos a água, vamos ficar muito melhores em termos de saúde. E isto é absurdo, mas o debate está a ser nesses termos. Toda a energia renovável que a Europa está a produzir e que se gaba de produzir não está a servir para baixar a necessidade de energia fóssil. Está a servir para alimentar necessidades crescentes de energia. Isto é, portanto, um absurdo. E é por isso que quando a Europa discute, por exemplo, a Lei Europeia do Clima, que a Comissão deve abrir esse debate agora, em vez de dizer que vai continuar com as metas tímidas que tinha, diz que agora vai tentar um meio caminho de mitigação das metas. Porque não se usou a produção de energia renovável para substituir o fóssil, mas apenas para fazer acréscimo da necessidade de energia que temos. Eu não estou a ver nada disto, manda-me calar. Desculpa, perdi-me com o cronómetro. Para além disso, há, como vocês sabem, um enorme lobby da energia fóssil e, em geral, das grandes empresas que controlam a economia mundial. Neste tempo dos oligarcas, temos que compreender que quem controla a produção de energia também controla a produção agrícola, também controla o negócio da guerra. Quando olhamos para as grandes corporações que estão a desmatar a Amazónia, encontramos as mesmas que têm mercenários nas guerras em todo o mundo. Encontramos as mesmas que nos vendem água engarrafada. Acabámos de saber que em breve 2 mil milhões de pessoas vão ficar sem acesso à água por causa do que está a acontecer. O relatório das Nações Unidas foi agora divulgado. E é por isso também que é bom olharmos para o debate que tem sido europeu sobre o outro grande tema, que é o tema da segurança e da guerra na Europa. E aqui eu acho que nós temos que compreender que ou há esquerda ou não há nada. Da extrema-direita negacionista à direita tradicional e liberal, todos dizem que é o armamento que vai defender a Europa. Mas os sociais e democratas, onde estão os partidos socialistas tradicionais, defendem exatamente o mesmo. E os verdes também. E eu acho que vale a pena passar uns minutos a tentar perceber a posição dos verdes, porque este é um debate que é preciso ser feito e muitas vezes os verdes são apresentados como uma força de esquerda. E eu quero, modestamente, tentar-vos explicar porque é que não são e porque é que é preciso uma esquerda anticapitalista que seja capaz de fazer esta luta claramente. Os verdes europeus começaram no mandato passado no Parlamento Europeu e da Comissão Europeia a negociar um pacto verde e, por causa de negociarem esse pacto verde, começaram por apoiar a Comissão Europeia, mas no fim, como o pacto verde acabou por ficar bastante mitigado, para dizer o mínimo, com metas que não eram nada, já não apoiaram e votaram contra a Ursula von der Leyen. Neste mandato não aconteceu isto. Neste mandato, em que não há sequer o pacto verde mitigado que existia, os verdes votaram a favor da Comissão Europeia de Ursula von der Leyen, que pôs a extrema-direita na vice-presidência e tem como plano o financiamento da guerra e só da guerra. Votaram na Comissão no princípio e votaram no fim. Fazem todos parte deste consenso europeu que nos diz que não pode haver dinheiro para fazer a transição energética, mas pode haver o dobro do que era preciso para fazer a transição energética, para fazer já compra de armas que só alimentam mais a lógica da guerra na União Europeia. Isto chama-se verdes. Eu tenho dificuldade em perceber porque é que usam a palavra. Mas é, neste momento, essa a relação de forças que existe. E é uma relação de forças que tenta criminalizar qualquer posição da esquerda que seja verdadeiramente exigente, tanto do ponto de vista do clima, como do ponto de vista do antimilitarismo. E é por isto que precisamos de ser claros nos debates que temos pela frente. Porque o que nos querem dizer
É quando nós temos uma estratégia que essa sim é sobre a segurança das populações. Porque nada mais garante a segurança das populações do que uma estratégia de política climática. Porque convenhamos, o que nos põe realmente em causa a segurança é mesmo a escolha climática. Tentam dizer que este debate não pode ser feito porque na Europa o único debate que pode entrar é o das armas. E que se alguém achar que é um absurdo comprar armas que dependem objetivamente do que os Estados Unidos deixam ou não acontecer, que são aliadas objetivamente da indústria de guerra de Israel, quem estiver contra isso é um pacifista lunático que põe em causa a segurança das populações e tentam que este debate não exista. E é por isso que eu acho que nos debates ecossocialistas não há outro caminho senão ter a coragem de assumir a necessidade de uma transformação completa. E essa transformação completa tem de significar que nós queremos colocar os recursos financeiros que existem, sim, na transição energética. E essa transição energética nunca será feita por um imposto verde. Será feita sempre pelas regras à indústria. Será sempre feita com estratégia pública e investimento público. E esse investimento público, esse é que tornará a Europa segura. Porque esse investimento público é que tirará a dependência de qualquer destes países dos combustíveis fósseis que vêm de espaços geoestratégicos que têm posições conflituais com a própria existência de Estado Social na Europa. Essa dependência energética é também a dependência tecnológica de cada um dos países para dar progresso social às suas populações. E isso sim é a maior tarefa para construir paz em cada um dos nossos lugares. Acresce que se nós continuarmos a dizer que as pessoas devem viver cada vez pior e que o financiamento na Europa é para armas de uma guerra qualquer que alguém há de querer criar e mandar os filhos dos outros combatê-la, não vai estar a gastar o dinheiro, por exemplo, a construir casas em sítios seguros e casas seguras para as pessoas morarem. E veremos cada vez mais gente a ter que ir fazer a sua casa num leito de cheia, como aqui se sabe tão bem que acontece, para depois ficar sem nada, até mesmo sem a vida, quando aparece uma tempestade. Na Europa, o debate está assim. Quando nós marcámos este encontro, não sabíamos sequer que ia haver eleições nacionais e esse não era o objetivo. Mas eu acho que, já que aqui estamos, também é importante debatermos como é que, a nível nacional, há propostas, não só propostas concretas de iniciativa política, mas propostas de debate, de mobilização, de criação de movimento, que podem fazer estas maiorias sociais para uma política climática que é, de facto, a política anticapitalista, que é a única forma de vivermos num mundo mais justo e mais seguro. E pronto, é um pouco o desafio deste dia. Bem sei que é um desafio, talvez vaste demais, mas vamos construindo bloco a bloco. Obrigada.